está me entendendo até aqui? Glória a Deus. Olha só, presta bem atenção. Eu acredito que são características importantes para tudo que a gente vai fazer dentro da igreja. Tudo que a gente vai servir ao Senhor em qualquer departamento dentro da igreja. A gente precisa alcançar esses três pré-requisitos aí. Agora, não é interessante que às vezes, quando a gente vai pensar sobre servir dentro da igreja, a primeira coisa que a gente pensa é: tem que ser uma pessoa bem espiritual, tem que ser uma pessoa, né, que ore todo dia, que seja crente mesmo, que conheça a palavra. E essa, irmãos, é sim uma característica muito importante de quem vai servir. Mas na lista aqui, eu entendo essa característica como sendo a segunda colocada. Porque eu acredito que até a ordem que foi colocada aí na Bíblia é importante para a gente. Cheio do Espírito é uma característica importante. Essa vida espiritual saudável é importante. Mas antes mesmo disso, ele disse: olha, essa pessoa primeiro tem que ter uma boa reputação. Eita, glória a Deus. Uma boa reputação. Você sabe que não é qualquer pessoa que pode estar servindo nas igrejas. Amém? Não é qualquer pessoa que pode estar servindo em qualquer lugar, irmãos, graças a Deus. Porque quando a gente nasce de novo, para Deus, a nossa reputação zera. Mas para as pessoas lá de fora, não. E é necessário a gente construir uma reputação nova para as pessoas, depois que a gente nasce de novo também. É por isso que muitas vezes você vai encontrar em alguns trabalhos dentro da igreja alguns pré-requisitos importantes, e não é diferente, por exemplo, do departamento infantil. A gente não aceita pessoas de qualquer forma, sem estudar o histórico da pessoa, para estar servindo às nossas crianças. Amém? Quem aqui é pai ou mãe? Então eu tenho certeza que você vai valorizar muito esse cuidado que a igreja tem, porque não é um cuidado para a igreja, é um cuidado para o teu filho. Amém? Então a gente não aceita pessoas que têm, por exemplo, um histórico de pedofilia para estar servindo no departamento infantil. Pastor, essa pessoa nasceu de novo, faz 30 anos que isso aconteceu, graças a Deus. Eu creio que ela nasceu de novo, eu creio que ela tem uma mudança de vida, mas eu quero que ela siga em qualquer outro departamento, menos o departamento infantil. Amém, irmão? Precisamos ter cuidado com a reputação. E você que está começando, pode ter certeza, você vai ser bem investigado. Aleluia. A gente vai querer saber o que você fez no verão passado. Glória a Deus. Quando a Bíblia fala sobre boa reputação, lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 10, falando sobre os diáconos, Timóteo diz que antes de um diácono ele ser levantado, ser nomeado, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Olha só isso. Então já havia esse desejo, esse cuidado desde aquela época na igreja. Então a gente vai ter esse cuidado também de quem a gente vai levantar. Claro, irmão, depois de uma boa reputação, uma vida espiritual saudável, pessoas maduras espiritualmente, a gente espera pessoas cheias do Espírito Santo para estar educando as nossas crianças, ajudando as nossas crianças a crescer. Afinal, Deus não coloca criança para cuidar de criança. Amém? Ele quer pessoas maduras ajudando as nossas crianças, graças a Deus. E também pessoas cheias de conhecimento. São esses três pré-requisitos. Conhecimento naquilo que vai fazer. Conhecimento em como cuidar das crianças, em como ensinar as crianças, em como lidar e se comportar com as crianças. E se você não tem todo esse conhecimento, fica tranquilo, a igreja vai te ajudar também com esses treinamentos assim. Amém? É para isso que a gente está aqui também. Agora, o interessante, irmãos, é que quando os discípulos levantaram aquelas 7 pessoas para cuidar daquelas viúvas helenistas, não foram quaisquer 7 pessoas com apenas essas reputações ou com essas 3 características, mas os estudiosos dizem que pelos nomes que dão a eles nos versículos seguintes, todos eles eram também helenistas, eram de dentro do grupo que estava passando aquela dificuldade. Sabe, irmãos, e é dentro da igreja que a gente vai levantar as pessoas para servir a própria igreja. Graças a Deus, porque se você está aqui, você é um crente cheio do Espírito, de boa reputação, que tem amor por essa área, e é desse lugar, é do meio do povo de Deus, que Deus vai levantar as pessoas para cuidar das crianças do povo de Deus. E eu fico muito
feliz de você estar aqui essa tarde com a gente, querido. Eu tenho certeza que você vai ter uma tarde maravilhosa. Nós vamos ter um treinamento poderoso aqui, porque nós estamos levantando e treinando servos. Quem aqui é servo de Deus? Servir é maravilhoso. Servir é, de fato, maravilhoso. Tem uma ilustração que eu gosto muito lá de João capítulo 2, quando Jesus estava naquele casamento, né, onde ele fez o primeiro milagre dele. Você lembra dessa história? Jesus transformou água em vinho naquele casamento. O que é que aconteceu aí? Jesus chega lá naquele casamento e às vezes a festa de casamento naquela época, ela durava vários dias. Mas de repente, no meio da festa, acabou o vinho. Aí aqueles servos chegam para Maria, não sei se Maria conhecia o dono da festa, se conhecia aquele pessoal, mas chegaram para Maria e disseram: olha, o vinho acabou. Maria olha para Jesus e diz: Jesus, o vinho acabou. Jesus olha para Maria e diz: o que é que eu tenho a ver com isso? Aí Maria olha para os servos e diz: olha, fica tranquilo, ele vai resolver, faz tudo o que ele disser. E aí os servos estavam lá, esperando a ordem de Jesus, né? Qual seria a ordem que Jesus vai dar? E Jesus olhou, tinha 6 talhas vazias lá, e ele disse: ó, qual é o seguinte, enche essas 6 talhas aqui de água. As talhas eram como se fosse um tonel grande lá, e naquela época uma talha ela cabia mais ou menos 100 litros. 100 litros. Então a gente está falando de encher 600 litros de água. É muita água, não? Agora imagina fazer isso sem torneira. Não tinha mangueira, não tinha torneira, não tinha água encanada naquela época. Enche aí 600 litros. Como é que eles fizeram isso? Provavelmente pegava um balde, ia até uma fonte, um poço, um rio, alguma coisa assim, pegava e trazia. Pegava e trazia. Você já está pensando comigo que esse não foi um trabalho que foi feito em alguns minutos, não. Não é assim? Demorou talvez horas para aqueles servos. A gente não sabe bem quantos servos eram, mas mesmo assim, 600 litros de água no balde, indo e voltando, sei lá onde era esse poço, sei lá onde era o rio, o lago, sei lá onde é que estavam trazendo essa água. Deve ter demorado um pouco. Aí eu fico pensando no servo, dê licença aqui, o servo pegando o balde, ia lá no poço, pegava um pouquinho de água, trazia o balde, derramava na talha, e ele ficava pensando: é isso que eu estou fazendo. Não acabou a água, acabou o vinho. Esse homem deve ser doido. Como é que ele está mandando a gente ir pegar água? O problema não é água, o povo não está com sede, o povo está querendo beber vinho, porque eles estão querendo festejar. E o servo lá, carregando água, trazendo água, e pensando: como é que o que eu estou fazendo vai resolver o problema da festa? Como é que o que eu estou fazendo vai fazer com que essa festa continue? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí a Bíblia continua, você pode ver depois o texto lá. A Bíblia diz que depois que as talhas estavam cheias, Jesus disse: ó, agora pega um pouquinho da água e leva lá para o mestre de cerimônia. E quando chegou lá, ele serviu aquela água para o mestre de cerimônia, ele tomou aquela água. Aí a Bíblia diz assim: o mestre de cerimônia tomou a água transformada em vinho. E ele toma e diz a frase que vocês sabem. Ele diz: geralmente o pessoal deixa o vinho melhor no começo da festa. Quando está todo mundo meio para lá do que para cá, começa a cantar um vinho pior, porque ninguém ia nem perceber, né? Mas vocês deixaram o melhor vinho para o final. Agora é interessante o que o texto traz, porque ele diz assim: o mestre de cerimônia, bebendo a água transformada em vinho, sem saber o que acontecera, vírgula, os servos, porém, sabiam. Glória. Glória. Aí eu fico pensando nisso aqui, irmãos. O mestre de cerimônia não sabia o que estava acontecendo, o noivo, os convidados, a noiva, ninguém da festa estava sabendo dos bastidores, do problema que tinha acontecido, de como o problema foi solucionado, mas os servos sabiam. Os servos estavam lá, carregando água, sem saber exatamente qual era o sentido daquilo. Mas de repente, aquele trabalho que não fazia sentido nenhum, fez a festa continuar. Aleluia! Às vezes, irmãos, dentro da igreja, a gente vê pessoas envolvidas em tantas áreas diferentes. A gente tem pessoas no departamento infantil, mas tem pessoas que estão na mídia, do som, cuidando dos carros, tem os nossos diáconos, tem o pessoal do louvor,
tanta gente envolvida para fazer uma igreja funcionar, um culto acontecer. E às vezes eu fico pensando que talvez aquele irmão que está lá no trânsito, ele está pensando assim: rapaz, eu estou aqui no trânsito, mas